Noite, queridos, queridas. Faz tempo que eu não apareço por aqui por uma live da Senhora Literatura. Então aproveitem muito bem este momento. Hoje teremos aqui duas convidadas muito especiais. Mas antes de chamar as nossas convidadas, eu vou me apresentar para quem não me conhece e também porque esse vídeo depois ele fica gravado. Então, eu sou a Francine Cruz, sou escritora, sou professora e sou criadora do canal Senhora Literatura, um canal do YouTube que traz para vocês o que há de melhor na literatura, em especial a literatura escrita por mulheres. E hoje nós vamos ter aqui duas convidadas super especiais, que são duas poetas, duas escritoras, duas artistas de excelente grandeza, que é a Rebeca Louise, que já está por aqui. Daqui a pouquinho eu já vou te chamar, Rebeca. E também a Bárbara Lia. A Bárbara ainda não chegou, nós vamos dar mais alguns minutinhos aqui para ela estar chegando. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês o livro da Rebeca, que é o livro que nós vamos falar sobre ele hoje. É o primeiro livro da Rebeca, Engordei o Sol Noturno. Saiu pela editora Urutau no ano passado, ou não, nesse ano mesmo, 2022. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, como que foi o processo aí da Rebeca para criar, para escrever, né? O que ela tem aí de novidades para contar pra gente. E também vamos falar sobre o novo lançamento da Bárbara Lia, que é o livro Carta ao Mundo. Então, se você ainda não conhece a Bárbara Lia e a Rebeca Louise, aproveite a live de hoje para conhecer. Tenho certeza de que vocês vão se apaixonar pelas duas, assim como eu também sou apaixonada pela escrita delas. Nós vamos conversar, vamos bater um papo, nós vamos também ler alguns poemas, então vai dar para vocês conhecerem um pouquinho. Já chegaram aqui minhas duas convidadas, já vou chamá-las. E vou também dar oi para minha colega Débora Bach, querida também artista e grande capista, grande ilustradora. Janetinha, seja bem-vinda, prazer sempre poder contar com vocês. E vamos aproveitar e mandar um aviãozinho convidando a galera aí, né, pessoal? Convidando os amigos para participarem. Tem tanta gente bacana, né, para trocar figurinha aqui com a gente. Então vamos chamando aí o pessoal para participar, para fazer perguntas. Vamos lá, aproveita, manda aviãozinho aí para aqueles amigos que vocês sabem que vão gostar de participar. Oi, Vani, oi, Matheus. Espero que vocês gostem. Eu já vou aqui chamar as nossas convidadas. Só o meu celular me ajudar. Vamos lá, já tô chamando a Rebara Bárbara. Vamos esperar aí as meninas aceitarem. Quem é que tá entrando? Olá, Giovana, olá, Júlia. Sejam bem-vindas. Oi, Já... Agora Como que sim. Oi, Amanda. Oi, Rebeca, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja Boa bem... noite. Oi, Bárbara, estamos te vendo. Tudo bem, querida? Tudo. Oi, Rebeca. Oi, Bárbara. Tudo bom? Tudo bem? Que bom. Tudo bem Seja bem... revê-las. Já fizeram um lançamento presencial, né? Agora é um lançamento virtual, para ir para o mundo inteiro, assim, todo mundo poder ver vocês. Pois é, estou muito honrada com o convite. Muito obrigada. Feliz em estar aqui. Que legal, é um prazer aqui.
Estou aqui em nome do Eu canal sou, eu Senhora sou tímida, né? Eu sou tímida. Não. Eu abri uma exceção para você, você sabe. Ai, Eu que não honra. consigo, sabe? É muito difícil falar assim. Nós vamos ter que aproveitar mais esse momento, viu, Rebeca? Vamos ter Tadinha, eu não consegui te ouvir. Eu falei que nós vamos ter que guardar essa live porque é um momento raro, então, né, da Bárbara Lia. É, Claro que sim, essa poeta já tem estrada, né? Já tem mais de 19 livros publicados. A gente estava conversando ontem à noite, ela estava contando a quantidade de premiação, menção honrosa que ela já teve. Já é a Bárbara, a gente vai falar isso, mas a Bárbara me conheceu com 16 aninhos. Olha, que legal. Depois eu quero saber essa história. Mas então eu vou aproveitar, já que estamos falando da Bárbara, e vamos ao currículo da dona Bárbara Lia, né? Não é, como a Rebeca falou, não é um currículo de peso, né? Então a Bárbara nasceu em Açaí, no Paraná. Ela é poeta, escritora, professora de história e já publicou aí diversos livros, né? O Sorriso de Leonardo, O Sal das Rosas, A Última Chuva, Constelação de Ossos, Paraíso de Pedra, Solidão Calcinada, Respirar, Forasteira, entre muitos outros. Também já participou e foi convidada para muitas antologias, entre elas O que é Poesia, O Melhor da Festa 3, Amar, Verbo Atemporal, Fantasma Civil e a Arqueologia da Palavra e a Anatomia da Língua. Isso sem contar, né, a quantidade imensa que ela tem de prêmios, menções honrosas e muitas outras atividades que ela faz, que ela participa, que ela é convidada. Então seja muito bem-vinda, Bárbara Lia. Vou deixar aí, antes de, obrigada. antes de passar para a Rebeca, deixa o seu oizinho aí pro pessoal. Olá, eu logo volto. Vou ficar aqui Então, aguardando. legal. E a nossa outra convidada é a Rebeca Luiz, que nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então temos uma paranaense e uma sul-mato-grossense. Ela é escritora, psicóloga, psicanalista, artista da cena e do corpo. Graduada em psicologia e mestre em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. Atualmente atende em consultório online, é colunista do jornal Folha de Dourados, atua, performa e dedica-se à área de pesquisa e de criação artística em arte e psicanálise. E se você quiser conhecer mais sobre a Rebeca, visite o site rebecapsiarte.com. Obrigada. Então, seja bem-vinda, Rebeca. Quer dar um oi aí para o pessoal também? Eu tô vendo aqui alguns nomes conhecidos entrando, mas sei que a live vai ficar gravada, então, olá a todos que estão com a gente, que seja um bom papo poético. É sempre uma luta, né? Levar esse olhar poético para o mundo, então, feliz de poder fazer parte disso com vocês duas aí. Que legal, é exatamente isso, né? A gente sabe o quanto é difícil, mas é aquela coisa de padecer no paraíso, né? A gente até gosta, né, porque não adianta, quando você escreve, ou você escreve porque você ama aquilo, porque você não consegue viver sem, ou nem escreva, né? Então, Exatamente. É uma, é, legal. é uma sina. E é aquela coisa até que a Fernanda Montenegro fala sobre a questão do ator, né? Quer dizer, se você não consegue dormir à noite, se você não consegue viver sem, então quer dizer que você nasceu para a arte. Do contrário, né? Siga outro caminho, assim. Tem alguma inquietação que fica. Quando inclusive agora eu tô numa fase assim, meio enlutada, né? Porque quando eu não tô em fase de criação, parece que tudo fica muito cinza. A arte, ela movimenta muita coisa, né? Muita potência de vida. É por aí, é uma questão de sobreviver. Exatamente.
A Bárbara tá quietinha ali. Ah, eu, Vamos começar por você. a minha, Vai a lá. minha, a minha forma de me colocar nos lugares é sempre quietinha, sabe? A não ser que eu esteja a sorte como amiga, né, Rebeca? Longos cafés falando, falando, falando. Mas geralmente eu me recolho. Ah, mas aqui estamos entre amigas, então Não, eu finge digo que só... assim, para o mundo todo, eu gostaria de ficar sempre escondidinha, sempre quietinha, né? Mas Ah, tudo bem, eu preciso romper isso, afinal de contas, né? tá certo. Mas vamos devagarinho, a gente vai aí abrindo a sua casquinha. E vamos começar então falando aqui, ó. Vamos começar por você, ó. Temos aqui esse lindo livro. Eu amei essa capa, achei linda, maravilhosa. Carta ao Mundo. Olha só, são aí mais de 400 páginas de pura poesia da dona Bárbara Lia. Esse aqui é o 19º livro, né, Bárbara? Então aí já Sim. tem chão, muita história. E também, enquanto eu estava pesquisando aí sobre você, eu vi que entre esses, né, 19 livros, um é de conto, 6 são de romance. Eu até tenho um dos romances aqui, vou mostrar para o pessoal. Esse livro, gente, é maravilhoso. As Filhas de Manuela. Bárbara ganhou, né, a menção honrosa do Prêmio Fundação Essa de Queiroz com esse livro. Leiam, eu chorei litros lendo esse livro. É muito lindo. E também 12 livros de poesia. Então, Bárbara, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que é esse seu processo, né? Porque a gente viu aí, tem livro de conto, tem livro de poesia, tem romance. Como que isso funciona, assim, para você permear tantos gêneros diferentes? Olha, eu acho que é uma coisa bem insana, né? Porque eu comecei a escrever perto dos 38 anos, quer dizer, passei metade da vida, mais da metade da vida, sem nunca escrever, e quando eu comecei, daí não parei mais, sabe? E com o tempo eu acabei percebendo assim que eu não queria ser poeta, sabe? Quer dizer, a gente é poeta na essência, mas eu nunca pensei em escrever poemas, não é? Porque eu cresci numa casa assim que a gente ficava ouvindo poemas recitados pelo meu pai, pela minha avó, e aquilo era tão assim impactante, parece que até tremia as paredes porque eles falavam Camões, Castro Alves, sabe? E eu fui crescendo com aqueles poemas tão épicos assim, eu nunca imaginei que eu escrever algo assim. Então eu nunca me vi poeta, mas quando eu era adolescente, eu tinha certeza que eu queria ser escritora. Então, ser alguém que escreve romances era o meu desejo. Mas com o tempo e com a dificuldade de parar tudo para escrever um romance, quando eu comecei a ler muito assim, a partir da idade que eu vim para Curitiba, com a biblioteca pública, sabe? Com os amigos poetas indicando vários autores, eu virei uma pessoa que vivia enfurnada na biblioteca. Então, aquilo que eu escrevia, que eu achava muito, ai meu Deus, né? Não sabia se era poesia, guardava. Eu comecei, acho que foi meio enriquecendo o poema, né? A tessitura do poema foi se tornando de um jeito mais se libertando de várias coisas, sabe? De coisas que a gente nem sabia que a poesia pode tudo, né? Então foi aí que eu comecei a escrever e quando eu mostrei, digamos, eu comecei a ser conhecido como poeta. Então eu publiquei um livro de poesia em 2004 e o primeiro romance em 2008. Mas a poesia é muito natural para mim, porque eu acho que eu preciso organizar o meu caos interior, sabe? E também tudo que me toca, eu tenho um poema que começa assim, tudo que me toca vira livro. Então tudo isso que acontece, sabe? Se você tem uma decepção, se você está angustiado, se você está diante de uma obra de arte, porque eu dialogo muito, né, com tudo que eu vejo, cinema, artes plásticas e essas coisas que me chamam muito a atenção, aí eu vou atrás, né? Cada vez que um autor, um artista me atrai, eu vou atrás. Daí eu fico dias, meses, eu cheguei a ficar anos a fio lendo a Emily Dickinson. Então eu fico assim. E daí eu desvio muito. Alguém um dia falou, por que você não faz mestrado? Porque cada frase, cada poema, cada coisa de algum autor que eu encontrasse, eu ia passar um tempo enorme.
me dedicando àquilo. E também porque eu queria escrever, sabe? Se eu fosse me dedicar à vida acadêmica, eu não ia ter como produzir as coisas que eu ainda precisava. Então é complicado. Agora, a poesia eu não consigo explicar um método, quer dizer, como que eu faço? Eu simplesmente deixo fluir aquilo que é uma ideia que nasce e eu anoto. Tem coisas que você anota, dali uns meses você abre um caderno e fala, eu escrevi isso, tá? Então, de repente, é muito misterioso, sabe? Agora, os romances eu preciso, pelo menos, a partir de uma ideia, né? E de um momento que você... Eu tinha certeza que o meu primeiro romance seria sobre uma coisa que me deixou bem triste quando eu percebi, depois de adulta, né? Que eu comecei a ler tudo que existia depois que aconteceu a anistia, é que eu acreditei que os jovens estudantes eram terroristas. Então, tudo aquilo que eu via ao redor, eu gravei como uma verdade. Quando eu descobri, eu quis me penitenciar diante dessas pessoas que foram mortas. Então, o meu primeiro romance é sobre estudantes perseguidos durante a ditadura. E, além desse e do Dom Lácio, que foi uma ideia que eu tive de mudar a vida do meu pai e contar uma outra história sobre a vida dele. Então, Dom Lácio e Solidão Calcinada, eu fui a partir de uma ideia, eu vou escrever isso, né? E os outros não, os outros eu tinha uma ideia e depois que eu ia escrevendo e a história ia nascendo. Então, o meu processo de criação, ele é bem livre, na verdade. Só que a única coisa que, além do Dom Lácio, que é um personagem masculino, todos os meus romances, quem conta a história, quem protagoniza são mulheres. E eu não consigo mudar isso, sabe? Então é uma coisa assim muito que já fixou para mim. Agora eu tenho 2 romances inéditos e volta nesse ritmo de ter as protagonistas mulheres e vai sempre nesse ritmo. Às vezes eu penso, eu devia escrever um romance histórico, alguma coisa assim, mas ainda não sei. Porque de repente eu falo, eu preciso me aposentar. Dar uma trégua, cuidar, sabe? Essa coisa tipo, ai, tô precisando descansar um pouco. Mas eu vou levando nesse ritmo. Acho que a criação é muito misteriosa, sabe? Muito misteriosa. Nossa, que legal. Eu já fiquei super interessada aí para conhecer os seus outros livros. Vou aproveitar antes de passar para Rebeca, quero que você já conte para a gente, assim, se as pessoas, assim como eu, se interessaram aí pelos livros que você comentou. Como que faz para comprar, Bárbara? Na verdade, a Casuá, em 2018, eu participei do concurso de literatura, como é que é? Concurso de criação literária, da editora. O meu romance, Não Convidei ao Meu Corpo, é vendido na editora. E é assim, como as tiragens são pequenas, eu só tenho 2 romances que podem ser comprados, que é o da Casuá e As Filhas de Manuela, que eu ainda tenho alguns exemplares. E As Filhas de Manuela teria que comprar diretamente de mim, sabe? Mas esgotou, né? Porque eu fico pensando de vez em quando, eu preciso fazer a 2ª edição do Solidão Calcinada, entendeu? Mas por enquanto eu não consegui. Talvez a dica seja te escrever, né? Porque aí você vê pelo Instagram, pelo Facebook, né? Você é bem ativa também no Facebook. Isso. Sim, porque a única forma, por exemplo, eu fiz 500 exemplares, As Filhas de Manuela, teve uma tiragem média, não é média, é pouquíssima, né? Mas pra gente que está sempre nesse ritmo de fazer poucos exemplares, eu fiz 500 exemplares, acho que eu tenho alguns ali, talvez uns 40, não contei. Mas assim que terminar esse, também já vai ser outro livro esgotado. Eu não tenho nenhum livro de poesia em livrarias e agora eu fiz o Carta ao Mundo, né? Mas daí acaba e daí eu falo, meu Deus, eu não tenho nenhum livro. Mas é uma coisa boa, porque afinal não tem ninguém procurando também para comprar o livro. Mas eu gostaria de ter assim uma tiragem um pouco maior, né, para mandar para as bibliotecas, sabe? Eu gosto muito de deixar os livros nas bibliotecas. Então, quando a Tânia Diniz, que ela tinha um projeto belíssimo em Minas, que ela fez 1000 exemplares do livro A Última Chuva,
eu mandei para todos os faróis, sabe essa coisa de querer distribuir, sabe? Poder mandar para as pessoas, outras pessoas encontrarem e lerem o livro. Mas quem Sim, que legal. sabe será isso. Talvez um dia eu consiga essa distribuição maior, né? Você também tem alguns que estão na Amazon, não, Bárbara? Ah, sim. Eu sou tão desligada do virtual que eu nem lembro que eu coloquei o Forasteira lá, sabe? Eu coloquei 2 livros de poesia lá, Forasteira e L'amour me ravage, né? Então, quem quiser também acessar pela Amazon, eu esqueço que eu tenho, eu não estou colocando o livro na Amazon, mas eu sou muito assim. Eu sou uma, como é que chama? Uma dinossauro, né? Então, tem 2 livros de poesia na Amazon e só. Mas é um ritmo, né? É que tem muita coisa, daí a gente até se perde. Né? Mas na dúvida, mandem uma mensagem para a Bárbara Lia pelo Facebook, sim, pelo Instagram. Porque romances, realmente, eu tenho esses 2, né? Eu tenho esses 2 que é possível a pessoa adquirir. Os demais, legal. Não. Temos aqui... Quero perguntar se você separou algum poema para ler para gente, Bárbara. Eu separei. Então, acho que eu vou ler o que eu escrevi. Acho que eu vou ler esse da Frida Kahlo. Então, nos dê essa honra aí para animar os nossos espectadores. Eu tenho vários poemas para Frida, né? Vários. Mas tem esse que entrou no livro Forasteira. Agora eu tenho que ver, porque eu fiz uma reunião de livros e eu digo, ele está no Forasteira, mas na verdade ele está em Carta ao Mundo, né? Daí fica muita coisa, assim. Esse livro aqui, esse poema é para Frida Kahlo. A primeira vez que ela encontrou o Diego, ela levou aquele retrato que ela estava com aquele vestido corvinho, né? E daí ela entregou para ele, então é uma memória daquele quadro dela, sabe? Ela e a tela é ela. Pés para que os quero se tenho asas para voar. Frida Kahlo. Em uma mulher livre, sobrancelhas são gaivotas, e sua roupa tem a cor do vinho de um banquete inesquecível. Rastros do amor de Diotima. Em uma mulher livre, uma nuvem pequena tem o mesmo peso de um mar rancoroso, debruado, escuro, contorcendo dor, que pode ser do corpo ou do espírito. Em uma mulher livre, a agonia líquida escorre, percorre e sempre morre nos pés do ontem. Em uma mulher livre, ninguém penetra, sem saber a senha. Só sabe a senha quem penetra o círculo de fogo de quem já viveu em dobro, amou em dobro, sangrou retalhos de nãos, costurou o coração com a mão esquerda, enquanto a mão direita estancava o sangue. Em uma mulher livre, o olhar sempre é triste, talvez por trazer a certeza de que uma mulher livre é coisa que quase não existe. É muito estranho isso. Essa frase me incomoda, porque eu sei que você tem um círculo de mulheres livres ao teu redor, mas você sabe, né, que um círculo bem maior, né, de pessoas que ainda não são livres. Mas eu fico incomodada cada vez que eu leio ela, porque é uma coisa assim, é uma coisa meio ambígua, não sei. Mas essa é a função da arte também, né? Trazer esse encontro para a gente refletir. E, Rebequinha, falamos aí da Bárbara, que tem 19 livros já, e você... Adorei o diminutivo. Mas é carinho, não é um diminutivo pejorativo, é um diminutivo carinhoso. Eu adoro. Eu tenho uma amiga que me chama também de Rebequinha. Vamos lá, então a gente tem aqui o seu primeiro livro, né? Engordei o Sol Noturno. Quero dizer que eu li, adorei, fiquei encantada também. Descobri, né, porque que a Bárbara se encantou também tanto com você, né? Porque realmente seus poemas são muito fortes e nos pegam mesmo ali pelo... né? E eu queria saber o seguinte, a gente estava comentando ali da Bárbara, né? Que ela permeia vários gêneros, né?
E você me deu a impressão que você fez tudo isso num único livro, né? Você tem coisas que são pura poesia, mas a gente tem também alguns que são prosa, temos alguns que são bem dramáticos. E eu queria saber de você, então, como que foi esse processo de escrever e publicar esse primeiro livro, e essa questão aí de mesclar tantos estilos dentro de um único livro, como que funcionou para vocês? Então, esse livro é um acontecimento, porque até a Bárbara já falou assim, você demorou muito para publicar, né? Até achei estranho, porque ela me conhecia bem implicada com a escrita na época da adolescência. Ele é um acontecimento de que maneira? Na pandemia, eu comecei a revisitar algumas poesias que eu havia escrito com 24, com 25, com 27 anos. E fui revisitando essas poesias e colocando no Instagram. E uma amiga minha lançou em 2019 pela Urutau. Ela passou num processo, né? Que lá é feito um edital. E ela falou, Rebeca, por que você não organiza suas poesias, o que você tem, tô vendo que você está implicada aí com a tua escrita, e envia, né, para a Urutau. E eu falei, bom, será? Né? E aquela coisa. E, por exemplo, e aí eu fui pensar, bom, como que eu vou montar tudo isso, né? Esses fragmentos de mim, essas poesias que têm períodos diferentes, mas ao mesmo tempo tem uma conversa entre si. E aí, nessa revisitação, foi uma coisa muito rápida, assim. Eu acho que eu fiquei 5 horas na frente do computador, assim, caçando, nem tem todas, mas cacei algumas que eu mais gostava, porque tem isso também, às vezes a gente estranha a poesia, como a Bárbara disse, né? As frases incomodam, algumas coisas incomodam. E aí eu juntei tudo e ficou assim. Ficou. Eu fiz uma ordem na minha cabeça, né? Encontrei algum tipo de sentido na maneira de fazer o sumário e tal. E comecei com a prosa, comecei com isso que, na verdade, é uma dramaturgia. E aí, quando eu fui escolher o título, eu, eu falei, bom, o que esse livro diz, né? Sobre mim, assim. Basicamente, minha relação com a palavra e com a escrita, ela é muito noturna. E, e desde pequena eu tenho uma questão com a insônia, com a noite, de um certo desespero com a noite. E a escrita vem para dar um contorno para isso, né? Então, uma das poesias, que talvez, se você me pedir para ler, eu vou escolher ler ela logo de cara, que chama Engordei o Sol Noturno, porque eu acho que o livro todo sou eu engordando o meu sol noturno. Eu engordando à noite, eu ali alimentando com palavras o meu silêncio, né, a minha insônia. Então, foi um pouco assim que ele nasceu. Aí foi uma grande surpresa, porque no meio disso tudo, eu estava já me preparando para fazer uma mudança para São Paulo. Eu estava morando no Mato Grosso do Sul, né, em Dourados. Já queria vir para São Paulo, já estava organizando, e aí veio a notícia em outubro do ano passado. E é tudo muito rápido o processo, né, de que havia sido aprovado, que ia passar por revisão, edição e tudo mais. E em abril ele chegou para mim. Em abril já foi lançamento. Então, é um livro aí que tá engatinhando, novinho. Acabou de chegar no mundo, né? Quero aproveitar para te dar os parabéns. Então, quem assiste aqui o canal, né, da Senhora Literatura sabe que eu sou apaixonada pela Urutau. Eu sempre faço propaganda, porque além do conteúdo, né, eles fazem trabalhos belíssimos. Olha que lindo aqui o livro da Rebeca aberto. Então, parabéns aí por ter passado no edital. É muito legal. O seu livro está realmente excelente. E já que falamos do poema, né, por favor, leia para nós Engordei o Sol Noturno. Vou ler. Deixa eu ver se eu localizo rapidinho. Até deixei separado, mas no calor da emoção, vamos ver. Página 44 do livro.
Vou ler. Engordei o sol noturno. Às vezes, eu ando meio-noite. De tempos em ventos, ando meio-dia, até quando o relógio grita. É meia-noite. Dei de comer e beber ao sol noturno, assim como Cecília deu de comer aos pássaros e deu de beber à terra. A palavra tem mais fome e mais sede do que alguém que vive em carne, identidade e osso. Dei de comer palavras para não morrer feito gente que morre sem alma. A intimidade do tempo eu alimento quanto mais palavras eu como. Nem meia-noite, nem meio-dia. Às vezes ando meio sem chão e caio de boca numa poesia. Maravilhoso. Muito legal. E conta pra gente, Rebeca, quem quiser comprar o livro, agora que já ouviu essa poesia linda que você acabou de declamar, e como é que faz? Então, dá para comprar, se quiser, com dedicatória. Eu ainda tenho alguns exemplares, dá para me escrever pelo Instagram, por mensagem, por direct, né? Ou pelo Facebook. Eu tenho alguns, acho que realmente assim, uns 5 ou 6. É o da Francine, eu super dediquei no dia do lançamento em Curitiba. E eu faço dedicatórias, eu brinco que eu faço dedicatórias, cartas de amor, que eu começo a escrever, vira quase uma continuação do livro. E se quiser comprar pelo site da Urutau, também está lá. Isso, chama Engordei o Sol Noturno. Alguém escreveu Engordando o Sol Noturno, chama Engordei o Sol Noturno. E no meu site também tem os links, assim, para comprar direto comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, não sei qual que é o link que está lá. E também tem o link para comprar direto pela Urutau. Legal, super recomendo aí e recomendo que comprem com a Rebeca para vir com a dedicatória bonita igual o meu. E agora, meninas, eu quero saber de vocês duas. Vocês vejam aí quem vai começar falando, mas eu quero saber então como que vocês se conheceram e também vocês fizeram juntas o lançamento aqui em Curitiba, né? Tive o prazer, foi uma alegria imensa estar lá com vocês. Quero que vocês me contem essa história, então, como que foi esses dois acontecimentos, assim, esse encontro dessas duas almas poéticas? Pode começar, Bárbara. Eu acho que eu vi a Rebeca primeiro, não sei. Aquele projeto que a Ieda sempre tem esse momento em que ela abre um espaço para poesia. Então, em 2007, 2006, sabe que a gente tinha um programa mensal, semanal? A gente tinha terça-feiras poesia no Onca. E depois que tinha sempre um poeta que se apresentava, eles abriam o microfone para leituras. Eu lancei 3 livros no Onca. Eu fiz um recital convidei 2 atores para ler poemas da Silvia Plath, sabe? Era um momento muito especial, assim. E eu lembro que numa noite tinha acabado e estava todo mundo em volta ali batendo papo, não tinha ninguém no palco e entra aquela menina linda, ruiva, e foi no palco e falou um poema. Aí eu falei, chamou atenção, assim, no momento que eu vi. Eu falei, quem é essa menina? Eu nunca tinha visto e tal. E daí, naquela noite, acho que a gente começou um bate-papo. Depois a gente começava a marcar cafés. Aí se encontrava no Onca e conversava. E ela levava um caderno universitário, né? Que estava fazendo cursinho ainda, né? A gente sentava no café. Oi? Eu me lembro. Era o positivo. Na verdade, era o 3º ano do ensino médio, mas era. Você ainda estava. Ela bem novinha. Daí a gente sentava, ela levava o caderno e lia. Eu falei, meu Deus, ela escreve. Tem muita maturidade. Daí a gente ficou trocando ideias dela voltar, né? E estudar em São Paulo, né? Que você foi na época. Eu não me lembro se ela voltou para o Mato Grosso, foi para São Paulo, eu sei, mas a gente nunca perdeu o contato, assim, né? Então, quando ela lançou o primeiro livro, ela falou, Bárbara, eu quero lançar em Curitiba, tem que ser no Onca. Falei, então tá. Daí eu fui ao Onca, acho que foi em abril. Eu fui participar de um projeto lá no Onca e eu falei, Ieda, eu não sabia nem se ela ia, né,
poderia. Eu falei, Ieda, nós queremos fazer um lançamento duplo aqui. Ela falou, fala comigo, tudo bem, não sei o que, aquela correria dela ali dentro. E eu falei, então vai sair o lançamento. Daí a gente conseguiu. E quando saiu o meu livro, né, que foi agora no fim do ano, nós falamos com o Ricardo Pozzo, que fez a ponte, né, porque ele sempre faz as noites de poesia por lá. E ficou foi muito bom. Eu imaginei, falei, se eu fosse a Rebeca, eu também ia querer lançar o livro no Onca, né? Porque era nossa casa quase. Era muito poético aquilo. E nós conhecemos muitos poetas, trocamos muitas ideias, sabe? Era muito bom. E era toda semana. Coincidiu, porque quando eu escrevi para Bárbara, ela ainda não estava com carta mundo pronto, assim. Ela estava já organizando tal, já era um projeto, mas quando eu falei, vamos lançar, nem que seja qualquer livro seu, porque de alguma forma era uma maneira de quase cuidar da história nossa ali, né? E eu não esperava esse livro, porque talvez não fosse a minha amiga me incentivando, vendo meu movimento de revisitar minhas poesias, que ela quem escreveu, inclusive, o prefácio do livro, a Cristine. Talvez não fosse a Bárbara ali, porque por isso que eu falei que é um acontecimento. Não estava esperando sair. Não foi um livro que eu vou mandar para várias editoras. Não, aconteceu mesmo, assim, de sair esse lado meu escritora de tempos ali, que está em mim, né? Ainda que a relação hoje com a arte é isso, né? Você falou, até eu não respondi, acabei de lembrar, a coisa de ser híbrida, de ter vários gêneros, de ser um pouco dramaturga, mas também de ser um pouco da prosa, mas também de ser da poesia, porque a vida para mim é muito maluca, assim, né? E aí, nesse sentido, eu falei para Bárbara, eu falei, Bárbara, eu acho que é um momento especial para nós duas, assim. Eu ia lançar Éden, sabe? Eu ia lançar Éden, que é o mais recente livro antes desse, é Éden, que tem metade poesia, metade prosa, né? Que é um diálogo com o cinema. É um diálogo com o cinema. Falei, eu lanço, eu só tenho ele e as filhas de Manuela, que eu poderia lançar. Mas aí eu consegui, assim, encaminhar tudo e o livro, essa reunião de 10 livros, né, que são os que eu já tinha lançado. Aí foi tudo tão rápido, quando eu vi, eu tinha um livro pronto para lançar, né? E a gente fez a noite lá no Onca. Noite da Poesia, o lançamento duplo. Foi muito bom. Organizamos bem legal, né? Chamamos atrizes, escolhemos poesias, ficou uma noite muito bonita. Legal. Eu quero aproveitar para relembrar esse momento e vou ler os 2 poemas que eu li, um de cada uma de vocês, que eu li lá no dia do lançamento também, se vocês me permitem. Claro que sim. Então, vou começar aqui pelo seu, Rebeca, que é o Segundo Coração, que é dedicado às suas avós, Clarice e Neide. E diz o seguinte: o segundo coração que preciso ter para continuar pulsando em 1001 impulsos é a escrita. Se não escrevo, marca passo, piso torto, manco em cheio. Se não me faço escrita, barulhenta, borbulho, descalça, espaço, fico na corda. A escrita do acento das palavras do meu corpo. A escrita é a música que me escuta. A escrita é a bomba que explode em ondas. A escrita é a bandeira da política verdadeira. O primeiro coração, tão biológico, é reciclável pelo segundo coração, tão semiótico. Se não escrevo, derrubo as cinzas, fecho a porta, atraso o boleto, levo sustos, piso em cobras, atrofio relógios, deixo de pintar a boca, as unhas, o amor, o cabelo, me duvido inteira diante do espelho. Se não escrevo, perco os sinais vitais, me transplanto para fora de mim. SOS. Venha, poeta, solidão ou silêncio, para que escreva este poema. Obrigada pela leitura. É
Rebeca Luiz, eu adorei esse poema, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E vou ler então o da Bárbara, que também sou suspeitíssima para falar, né? Ó, eu até deixei no marcador da Ana Cristina aqui. Ai, ai. É o poema que tem, começa com a frase da Ana Cristina e é dedicado, né? Tem toda uma intertextualidade aí com os textos da Ana Cristina e diz o seguinte: ausência frequentada sem mistério, céu que recua sem pergunta. Ana Cristina César. Subir a London Road de bicicleta. Tempo de cartões postais e promessas. Em cada canto do mundo, um avião pousa. A teus pés. Como quem se move em um oceano de folhagens. O momento fel a cena. Céu que recua sem pergunta. Anula o tratado de delicadeza. Ignora belas meninas nas estações vazias. Uma mala nas mãos e por companhia, assombro e luvas de pelica. Bom, Bárbara Lia, esses dois livros maravilhosos. A Rebeca acabou. A Rebeca deu um spoiler ali antes, né, Rebeca? Mas se você quiser aprofundar um pouco mais o assunto, queria que vocês comentassem então sobre o título dos livros, né? Carta ao Mundo, da onde veio essa inspiração, essas referências, e Engordei o Sol Noturno. Vamos lá. Bárbara, comece. Sim. Olha, eu tenho um livro que... quando eu digo eu tenho um livro, ele é o anterior, porque esse aqui são todos os livros, tá? Esses poemas também estão aqui. A Flor Dentro da Árvore é muito voltada, assim, pela minha paixão pela Emily Dickinson, né? Então, eu acabei trazendo a Emily para esse livro, porque ela tem um poema que começa assim: eis minha carta ao mundo que a mim nunca escreveu. Eu vejo assim os poemas como uma carta onde não tem o nome do destinatário. Aonde chegar, ele é uma mensagem, e ela tem esse poema que fala exatamente assim: essa é minha carta ao mundo. Algumas pessoas traduzem essa é minha carta ao mundo, mas eu gosto muito de eis minha carta ao mundo que a mim nunca escreveu. Então, quando eu comecei a separar os poemas, eu coloquei o primeiro verso, eis minha carta ao mundo. Aí, conforme eu fui terminando o livro, eu falei, eu acho que Carta ao Mundo já diz, né, o que o livro pretende. Então, o título nasceu desse verso. E Carta ao Mundo é mais ou menos assim. Quando começou a pandemia, eu fiquei apavorada, porque desde 2014 eu converso com alguns amigos, troco muitas ideias. Aí um dia o Fernando Koproski falou assim, Bárbara, você não acha que está na hora de fazer uma antologia? Eu falei, ai, Fernando, eu tenho maior dificuldade para reunir, assim, como escolher os filhos, digamos. Qual vai entrar e qual não vai entrar, e eu fico sempre muito perdida, né? E eu escrevi uns quase 1.500 poemas. Como que eu vou reunir num livro? E a gente ficou sempre conversando e levando adiante. Quando chegou a pandemia, eu falei, bom, eu tenho comorbidades, né? Vou morrer e não faço a minha antologia, sabe? Eu vou morrer, é dramático, né? Mas sabe que era uma coisa tão impactante que eu pensei, eu acho que vai acontecer isso. Então, eu passei a pandemia voltada para esse projeto, mas eu consegui agora saber como eu vou fazer a antologia, né? Só agora. Eu falei, agora mais ou menos vai delineando a antologia, né? Sem contar que eu tenho um livro de poemas eróticos, que eu não sei quando eu vou publicar e se eu devo, né? Porque eu não sei se eu deixo ele guardado para sempre, para depois, né? Uma coisa assim, tipo... A Helena Collodi escreveu um livro para aquele homem que foi a única pessoa da vida dela, e ela deixou esclarecido: publicar apenas quando morrer ele, a pessoa com quem ele estava casado, só depois que todo mundo estivesse em outro lugar, ninguém mais nesse mundo. E eu trabalhei com um neto desse poeta, esse poeta que foi noivo da Helena. Daí um dia ele olhou para mim e falou, sabia que era para eu ser neto da Helena Collodi? Eu achei tão poético, o menino, sabe, aquele garoto, lembrando assim, puxa, eu podia ser neto da Helena, sabe? Eu falei, olha, a vida é muito estranha, né? Essa coisa assim que parece que marca.
Então eu acho que os meus eróticos vão ficar guardados. Mas a antologia eu vou fazer ainda, sabe? Olha, e naquela dúvida de falar, e o que vai ficar? Se eu morro agora, fica esses pequenos livros espalhados. Então eu tive a ideia de reunir tudo numa única edição. Sabe por que eu faço isso? Não é uma coisa assim, por exemplo, meu Deus, é que eu quero deixar que... Eu não quero que meus filhos tenham trabalho assim, porque eu falei para minha filha na pandemia, coitada. Minha filha, ela ficou triste quando eu falei, se eu morrer agora, promete que você faz... Eu deixei para ela uma missão, sabe? De procurar os nomes indicados, não deixar passar essa história de meus poemas não vão ficar reunidos, qualquer coisa assim, sabe? Daí ela falou assim, mamãe, não faz isso, porque eles, né, perderam o pai já, então acho que eu meio que resgatei uma memória, fiquei muito triste, falei, não devia ter falado, devia ter deixado um testamento literário, escrever algo, porque é uma coisa assim, né, é muito drástico. Mas eu me lembro da minha agonia de pensar assim, e agora eu não vou reunir meus poemas, mas deu certo no final. E ainda que bom. eu tenho todo o trabalho de pegar uma infinidade de poemas. Eu fiz como é que chama? Uma série de livros artesanais que eles não pararam em livros normais, sabe? Então, eu escrevi todo um pequeno livro para Camille Claudel. Pois é, a Camille Claudel, que eu escrevi vários poemas que as pessoas gostaram e tudo, nunca entrou num livro que eu publiquei. O meu poema mais longo, ele nunca entrou no livro. Os poemas que eu ganhei concurso não entraram em livro. Então eu falo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que reunir, né? Deixar uma coisa impressa, talvez. É bem trabalhoso. Muito trabalhoso. Mas é preciso, né? É preciso. Eu preciso reunir isso agora, vai ser minha missão. Que legal. Bom para nós. Sim, eu fico impressionada, porque é uma dedicação, ela é uma poeta, ela fala às vezes, eu sou uma poeta marginal, ela vive a poesia de maneira radical, assim, é impressionante, é bonito, porque é isso, ela dedica a vida dela, a poesia, a escrita, né? É incrível. Legal. E você já tinha comentado do seu título antes, né, Rebeca? Quer complementar alguma coisa ou acho que contemplou já? Eu acho que é isso, assim, agora pensando, depois que você falou, engordei o sol noturno, a forma, o tempo verbal já dá o tom confessional do livro, né? Vai falar de uma experiência singular. Eu engordei, né? Quem engordou o sol? Engordou. Como que engordou? Aí o livro vai contar. Engordou comendo palavras, engordou, né, passando noites acordada, furando o colchão de tanto que o pensamento não parava de passar na cabeça, com silêncios. Então, eu escolhi esse título para que talvez contemple o que o livro traz, né? Como num todo, assim, a ideia dele. Sim, muito bom. E convido vocês para lerem aí. Tem mais algum poema engatilhado para ler? Eu tenho. Manda. Leia, Bárbara. Depois eu leio uma também. Eu não sei se eu fico lendo esses poemas. Acho que eu vou ler um que não é tão longo. E que também é... Quando eu li um livro do Jack Kerouac, eu escrevi um poema, porque ele teve uma história de amor com uma prostituta mexicana que se chamava Esperança. E daí ele escreveu um livro belíssimo, sabe? Quando eu li, eu achei lindo, 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 lindo. E, só que no livro ela se chama Tristeza. Então o poema se chama Tristeza. É para o Jack Kerouac. Fiz um poema para o Kerouac. Tristeza. Ame quem te ama e conheça o inferno. Fogo a fogo no porão do medo. Fogo a fogo no cabelo da medusa. Atiçando cobras, atiçando demos. Ame quem te
ama e conheça a dor, amputar pernas, braços, sexo e coração. Ame quem te ama nesta luta cega. Boitatás no milharal, não sobra espiga sobre espiga, e o espantalho mudo tira o chapéu e dança triste no chão de palhas. Ame quem te ama e conheça o inferno, dois sustos travestidos de sons, querendo narrar o que o humano não narra, escrevendo em aramaico o avesso do vivido. Ame quem te ama e se arrependa de viver rezando pelo amor. Ame quem te ama e descubra a agulha fina e gelada do olhar, o rio de Deus que rola a tua nuca quando ele te toca, o que é não sentir o corpo do outro, uma cópula de luz, o que é ter a língua presa, o corpo preso, o gesto preso, e a alma livre, pluma de algodão, te levando onde não quer, onde não deve estar, nem teus pés, nem tuas mãos. Lindo. Tristeza. Que legal. Muito obrigada por nos dar esse presente, Bárbara. Esse é de 2007, esse poema antigo. Muito lindo. Aproveitar aí para dar um oi para todo mundo que está entrando. A Lu, que é da Patuá, minha colega do coletivo Ruído Rosa, Luciana Lima. Tem uma amiga que é lá de Portugal, que estava aí, a Priscila, quero dar um beijão. Luiziana também, que comentou ali que você deve sim publicar os poemas eróticos, Bárbara. Deu todo apoio. Queremos ver. Vai lá, Rebeca. Eu vou ler Medo do Tempo Passar. E se eu deixar de lembrar do teu cheiro, timbre de voz, da tua pele quente de tons morenos, do teu pau enrijecido e vermelho, de você cantando I Can Get No Satisfaction? E se eu me esquecer dos tempos em que nada me satisfazia, mas tudo me desfazia num golpe de harakiri? Guardo comigo aquele canivete com um corpo de sereia tatuado. Ela segura um sol com as mãos e eu queimo com o sal da idade nos olhos. Saudade te inscreve neste cenário outonal e eu escrevo sobre o medo do tempo passar. Ele passou e me assou entre as pernas. Não quero velho assim, assado. Guardo tudo como se fosse novo. Com tudo assim contida, já não há mais espaço. Abrirei um caminho quente entre o ventre. Meu filho agora se chamará futuro. Chega de orfandade. O tempo pode não ter idade, muito menos, ou quase nada, de saudade. Uau! Muito forte também os seus poemas, Rebeca. Eu vou aproveitar aí que você leu esse poema tão impactante e também puxar aí uma pergunta, né? A gente percebe que é cheio de metalinguagem, seus poemas, seus textos. A gente conhece a intimidade do narrador, né? Sabemos o que ele está sofrendo, o que ele está amando, o que ele está sentindo. E eu queria saber se você considera que esse livro ele é uma autoficção, ou se é uma escrita de si, ou se é só ficção. O que você diz sobre esse livro? Eu considero sim uma autoficção. A Bárbara a gente estava conversando sobre isso, porque ela leu recentemente o livro. Considero uma autoficção, considero uma escrita de si. Isso é uma questão para mim. Talvez o livro também tenha demorado para sair, porque eu me tornei psicóloga com 24 anos. E com 16 eu era só artista. E quando a gente vai entendendo o mundo adulto e o mundo, é isso, né? O que é uma psicóloga, o que é uma psicanalista, como tem que se portar, fui professora universitária. Então eu sinto que muita coisa, é como se eu achasse que eu não pudesse revelar o lado artístico, porque eu ia ficar muito nua, muito exposta, né? De fato, assim, não deixa de ter esse traço, assim. Mas hoje em dia eu consigo melhor, mas não é uma coisa totalmente resolvida, me apresentar como psicanalista, psicóloga e artista. Então, que me permite
por exemplo, trazer esse livro para o mundo, que é autoficcional. Mas eu fiquei bem impactada depois do lançamento, porque eu me senti realmente muito exposta, assim, né? Por se tratar de um conteúdo tão íntimo, tão feminino e tão revelador. E nessa, seguindo essa toada mesmo feminista de que a gente precisa se escrever, de que a gente precisa mostrar a experiência, né? Da devastação, do quanto a gente se entrega, do quanto a gente se acaba, o quanto é difícil ser mulher, o quanto é difícil amar, o quanto a gente aprende a amar o amor, né? E amar os homens, e eles aprendem a amar as coisas, né? E nisso a gente se despedaça toda. Então, sim, considero autoficção e escrita de si. Legal. Mais uma revelação importante para os leitores, ó, que vai ver, sabe? Então, meninas, a gente está chegando a quase 1 hora de live, estamos chegando no finalzinho. Eu quero aproveitar, não dá para cumprimentar todo mundo, mas eu vi que tem muitas escritoras, muitas poetas. A Fernanda é minha colega, mãe do coletivo As Contistas, é uma excelente contíssima também. Quero deixar o meu oi para todas e vou finalizar então com essa pergunta para vocês, tá? Vocês são escritoras, são mulheres, a gente falou bastante aí da escrita de mulheres, feminismo. Eu queria saber se vocês também são leitoras de outras mulheres, quais autoras e livros vocês vão deixar aí de dica para os nossos espectadores que vocês recomendam a leitura de mulheres. Vai lá, Bárbara. Na poesia. Eu fico na poesia, porque eu sempre... Como eu fui descobrir muito tarde, o movimento literário é assim. Ninguém conhece quem escreve poesia. Então, quando eu comecei a escrever poesia, eu descobri que ninguém no mundo sabe de grandes poetas. Não, assim, nós, assim. Ninguém sabia quem era o Hilda no meu ambiente de trabalho. E eu fiquei percebendo, né, que, sei lá, o fato de eu ter contato e ter a chance, né, de começar a ler. Eu lembro que eu não conhecia as mulheres da geração 60 de São Paulo até eu ter quase 40 anos. E eu fiquei muito arrepiada, assim, porque eu acabei dialogando com a Renata Palottini, com a Eunice Arruda, e eu fiquei pensando, meu Deus, parece uma coisa assim que você jamais imaginou, né? Quando você começa a descobrir, porque a descoberta é a coisa mais linda do mundo. Então, esse momento em que você descobre um novo poeta, pelo menos para mim foi. Então, eu diria assim, eu começaria tudo de novo, porque eu fiquei muito envolvida lendo, a maioria do que eu li até agora é poeta. Então, a partir do momento que eu comecei a ler, porque mulheres têm pouca visibilidade, você pode notar, quase ninguém fala. Mas naquele momento que eu fui entrando naqueles meandros, aí eu descobri a Sylvia Plath, eu descobri as mulheres brasileiras, muito além da Cecília Meirelles, porque ela era conhecida já, né? Aí você vai descobrindo ao redor, né? As pessoas da geração dela. Então eu comecei a ler muito, daí eu descobri a Hilda Hilst quando eu vim para cá, e depois a Emily Dickinson, Ana Cristina. Eu diria que tem que ler poeta. E outra coisa, eu queria indicar o livro que eu quero ler. A Luísa Romão ganhou o Jabuti de melhor livro. Eu acho que o papel do poeta é contar o seu tempo, mas não contar, ele sempre fala histórias sob o ponto de vista do vencedor. Então eu percebo que quando alguém está fazendo arte, ele revela o mundo como ele é. Então, quando a gente lê o Ilíada, Odisseia, sabe aqueles velhos poetas que começaram a mostrar as coisas pela poesia? Tudo que acontece no mundo tem uma geração de homens, mulheres, que vão lá e falam, foi assim. Quer dizer, eles fazem o papel deles. Depois a gente descobre o que realmente acontecia. Então, a Luísa Romão, esse livro eu quero ler, porque ela reconta Troia, mas no ritmo da resistência, né? Recontando assim sob o ponto de vista de quem está sendo oprimido, talvez, né?
Então eu quero indicar esse Também Guardamos Pedras Aqui, que ganhou o Jabuti. Mas assim, eu fico pensando, nossa, eu conheci a Luísa quando ela começou a fazer aqueles vídeos, né? Comecei a acompanhar os poemas dela, assim, e falava, eu sou lírica, meu negócio é ficar nesse ambiente metafísico. E quando eu vou escrever um poema de protesto, eu até escrevo, mas eu acho assim, eu não consigo fazer como ela, assim, sabe? Parece que vira uma outra pessoa. Eu também não, talvez ela seja exatamente aquela mulher do poema, né? Que ela se coloca de um jeito assim, parece que ela é uma guerreira mesmo, que está indo para a guerra. Porque a gente está vivendo uma guerra, né? Em todos os sentidos. Então, eu acho que o fato dela ter ganhado o livro do ano tem a ver com a guerra que a gente enfrenta, né? Tem a ver com o momento e tem a ver com essa coisa que sempre acontece, que tem que ter um poeta, tem que ter... Antigamente eram os filósofos, talvez. Eu não sei, eu sei que tem mulheres demais fazendo poesia ótima, excelente, tudo. Eu gosto muito dos poemas da Mar Becker. Eu fiz uma antologia de mulheres que eu gosto muito da escrita, que se chama... como que é? 13 Mulheres e um Verão. Tinha até esquecido. Eu fiz um encarte, né? A Rebeca participa, a Luciana Caneto, sabe? As mulheres que eu estava sempre trocando, assim, ideias, mas eram mulheres do Sul, tá? Pessoas que... eu incluí a Rebeca porque ela morou muito tempo aqui, né? Mas eu fiz esse recorte, assim, sabe? As mulheres do Sul do Brasil. E eu coloquei, assim, a ilustração da Fran, que a Fran entrou aqui, eu vi que ela entrou, mas a Fran Ferreira, que é fotógrafa, que está morando em São Francisco do Sul. E foi uma experiência bem bonita. Foi a única vez que eu fiz uma antologia. Eu ainda não fiz a minha de poesia, mas eu reuni aquela e a gente fez uma antologia bem bonita, assim, bem... Uma coisa muito nossa, assim, mas eu adorei a experiência. Então, é isso. Eu acho que tem que ler mulheres... Não, eu gosto de ler alguns autores, assim, mas nos últimos anos eu foco na literatura feminina, sabe? E eles estão indo... A mulherada está escrevendo coisas incríveis, assim, eu acho muito legal. Eu acho importante. Eu nunca participo do Jabuti, mas eu acho muito legal. Eu participei só uma vez na vida, mas eu participei uma vez. Não com qual? Premiada, não convidei o meu corpo. Eu mandei, eu abri uma exceção, ou sei lá, eu acho que eu tenho que me organizar para qualquer dia participar de novo. Eu recebi um belo recado de uma jurada dizendo que o meu livro era muito... que ela tinha lido ele de uma forma assim que ela precisava me dizer o tanto que ela havia gostado, alguma coisa assim. Eu falei, olha que legal, eu fiquei feliz, já me deixou feliz, mas é uma coisa que eu não faço assim, sabe? Eu sou muito estranha. Sabe aquela mulher que se esconde, né? Então, se esconde. Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que o Jabuti é mais ou menos como o Nobel. Acho que ele pega o espírito da época, né? E eu teria que ter esse ritmo, porque tem muitas mulheres e homens que estão contando a nossa história atual, né? Sobre o que acontece exatamente agora, né? E é importante que eles ganhem o prêmio, que as coisas sejam ditas, né? E eu fico nesse meu mundo, assim, por exemplo, é estranho. Eu escrevo aquilo que vem até mim, sabe? Eu ainda não me coloquei como alguém que vai falar sobre este momento. O meu último romance fala sobre o que a gente passou agora na pandemia, sobre as questões. São duas amigas que se encontram e dividem experiências. E ele entra por causa que era impossível não entrar, né, naquilo que eu estava vivendo também. Mas geralmente as minhas histórias começam lá em 1800, alguma coisa. É uma coisa muito antiga, né? Eu só acho que eu sou antiga, tanto é que tem essa ligação tão forte com essas poetas, assim, que nem Emily Dickinson, sabe? Sei lá. Mas eu acho que é importante a gente ler o que está sendo feito por essas novas autoras, né? No romance, na poesia, elas são incríveis, assim, né? Então, quando você percebe assim, o romance da Micheline foi premiado, daí tem a Aline Bey, que está despontando como uma grande autora, tem a poesia da Mar Becker. Nossa, tem muita gente, tem uma infinidade de pessoas. Eu acho que é importante ler os
poetas do nosso tempo também. Muito legal. Com certeza. Perfeito. E você, Rebeca, tem mais? A gente tem tempo? Vamos lá, rapidinho, acho que enquanto não cortarem a gente, estamos aqui. Ah, então tá. Não, eu separei alguns que eu li recentemente, assim, e que me marcaram. Esse que é da Nara Vidal, que chama Eva, saiu esse ano. Eu escolhi pela capa, porque eu estava precisando de um material, a capa me chamou a atenção, um livro chamado Eva, vermelho, e fala sobre uma relação a relação da filha com a mãe e o quanto isso impacta os relacionamentos dela, que acabam sendo abusivos, etc. Um livro bem visceral, que eu acabei usando numa produção, numa pós-graduação que eu fiz, que chamou 7 Cartas para Estranhas Íntimas. Esse livro é um romance, né? E é uma escritora mineira que é radicada, mora em Londres, e saiu pelo Todavia. Esse livro, que foi traduzido esse ano, da francesa Hélène Cixous, O Riso da Medusa, que fala sobre a questão, né, da importância da mulher se escrever, e também traz críticas a um jeito de ver a mulher pelo olhar da psicanálise. É um livro bem rebelde, assim. Gostei muito de ter lido. Li para um grupo de estudos que eu faço com outras psicanalistas. E esse eu li, não foi ano passado, mas quando você falou de escolher alguns, eu tenho fases que eu consigo ler mais e fases que eu consigo ler menos, assim. Mas esse livro me marcou muito, que é de uma feminista que chama Rebeca também, Sou Nietzsche, a mãe de todas as perguntas, que traz com dados, assim. Engraçado, né? A Bárbara falou tanto de poesia, eu vim mais. Esse aqui é um ensaio, vim com romance, e esse aqui acaba sendo até um texto bastante acadêmico, assim, bastante informativo, sobre a posição da mulher, né? Traz bastante referência a Hannah Arendt. São várias matérias, parece, assim. E que é um lugar que pra gente se pensar o tempo inteiro, né? Tanto que o subtítulo é Reflexões sobre os Novos Feminismos. A gente está diante disso. Se pensar o que a gente quer, qual é o nosso lugar aqui, como a gente não cai em ciladas, né, de amor, como a gente se protege, como a gente se emancipa. E a literatura está aí, né, para ser um lugar para nós, para ter voz, para ter expressão, e como meio também de simbolizar tantas dores, tantos atravessamentos, né? Com certeza. Enquanto psicanalista, eu gosto de trabalhar até na clínica bastante com a escrita, incentivo os analisantes à escrita. E para o ano que vem desejo fazer oficinas de escrita como como oficina terapêutica mesmo. Trabalhar a arte da escrita como um modo de dar contorno para a dor, para a angústia, para uma dor sem nome, né, possibilitar processos criativos. Então, depois nós vamos conversar em off, porque o meu próximo romance vai ter essa pegada da escrita terapêutica. Vamos trocar umas figurinhas depois. Vamos. Quero uma consultoria aí para você. Por enquanto, eu quero agradecer muito vocês duas pela disposição, né, de estar aqui 1 hora conversando com a gente. Quero deixar aí para quem está assistindo até agora, né? Obrigada, agradecer muito vocês, para quem vai assistir o Senhora Literatura. Espero que vocês tenham aproveitado aí as dicas de leitura que a Rebeca e a Bárbara deixaram. Depois também eu vou deixar na descrição do vídeo dos livros das autoras. Muito obrigada. Então, meninas, é uma honra, como eu falei, ter aqui para mim vocês 2 dicas. Bárbara, que estou apaixonada de te conhecer, e Rebeca, que eu estou conhecendo há pouco tempo, mas estou super encantada. Então, agradeço bastante vocês 2 e vou deixar para vocês também se despedirem aí, pessoal.
É pra gente falar alguma coisa? Desculpa, eu não entendi. Quiser dar um tchauzinho, se só quiser. Ah, sim, é que travou. Bom, agradeço, né, novamente a Fran pelo convite, agradeço a oportunidade de trazer esse trabalho aqui numa live, vai ficar gravada, é importante esse registro. E tô aqui para trocar, quem quiser me escrever, pode me escrever, sou bem acessível, bem carentona. E qual que é o seu Instagram também, Rebeca? Como? As suas redes sociais, qual que é? Instagram, o que você mais usa aí? Então, o meu Instagram é @rebeca com 2cs, .loise, Loise. No Facebook também tá assim, Rebeca Loise. Pelo site é Rebeca Psi, PSI, arte.com. Lá tem meu WhatsApp, tem meu contato, tem e-mail. Maravilha. Obrigada, Fran. Desculpe aí esse meu jeito de quem é. Eu sou muito estranha com câmera e Rebeca uma vez fez um ensaio fotográfico. Eu falei, eu não sei fotografar. E ela falou, vamos fazer. A gente foi no Luca Café, nunca esqueço. Fotografias lindas que tem daquela tarde, né? Vou fotografar você. Eu falei, vamos lá. E ela conseguiu fotografar. Mas foi uma experiência muito linda, assim. É que eu sou estranha demais mesmo. Obrigadão pelo convite. Eu adorei reencontrar a Rebeca, sim, na live. Mas eu tenho uma página de escritora no Facebook. Quem quiser me seguir. Na verdade, acho que é Bárbara Lia, página oficial. Mas eu tenho essa página lá que só colocar Bárbara Lia aparece lá, porque acho que eu sou a única escritora com esse nome. Então eu tenho essa. Agora eu estou começando a me envolver e acho que eu vou usar as redes sociais de uma forma que para mim é sempre essa briga, né? Então eu comecei a publicar, eu estou tentando manter minha página. Então. Legal. Bem legal. Eu tenho Instagram também, né? Ele fica às vezes abandonado, mas eu tenho, então eu estou mantendo agora. Mas eu vou me concentrar na página de escritora mesmo. Todo dia eu publico agora um poema, uma coisa. Verdade, eu acompanho. Você acompanha, né? Eu herdei aquela página, sabe? Do Leonardo Paiva, um rapaz de Minas, criou a página em 2011. E eu falava assim, e agora, né? Muito estranha na rede social. Eu não sou uma pessoa legal para ficar se comunicando, né? Daí ele foi fazer o mestrado, falou, Bárbara, eu vou sair do Facebook, você vai ter que cuidar. Eu falei, eu cuido. Então eu já estou cuidando dela agora, já virou minha página oficial. Daí. É bem legal, porque blog ninguém mais acompanha, né? Hoje em dia está mais nas redes sociais. Eu sou do tempo do blog, né? Eu comecei com blog, era uma coisa muito... Eu achava muito mais... Combinava mais comigo, né? Porque a rede social é muita opinião, todo mundo discutindo, debatendo. Eu queria só um lugar, né, para deixar os poemas lá, para quem quisesse ler e tal. Mas eu acho que eu vou me adaptar agora a esse movimento. Então, maravilha, que bom para nós. Você vai, né? Eu vejo às vezes você na minha página, bem legal. Então é isso, meninas. Agradeço muito a vocês. E muito obrigada de novo. Sucesso para vocês. E quem ainda não conhece o canal Senhora Literatura, vão lá. E deixem like esse vídeo, compartilhem. Sempre legal disseminar a poesia por aí, né? Então, boa noite, meninas. Beijos para todos. Beijo.